Bom, boa tarde então a todas, todos. Nós estamos aqui com o nosso segundo encontro do curso de Métodos e Técnicas da Pesquisa em Ciências Humanas. E é um curso que procura trazer discussões sobre pesquisas de fato, objetos, métodos, e nós vamos discutir uma série de elementos no nosso curso. O professor Quitolina está trabalhando então os temas que diz respeito às ciências, né? E aí nada mais justo do que nesse dia 28, que é o dia do servidor público, homenagear todos os que estão aqui, que são servidores públicos, que tem uma grande, que carrega em si uma grande contribuição para com o Brasil, né? Vamos dizer assim, porque uma das coisas que o Brasil mais precisa são de servidores compromissados. E o que o Brasil mais precisa de ciência, porque a ciência nos últimos anos tem sido negada, e há uma onda muito grande da anticiência, uma fuga de jovens das universidades, uma fuga, vamos dizer assim, intencionalmente dadas por algumas igrejas, que procura manter aquele fiel cativo, submisso a uma lógica onde a ciência não impera. E é por isso que nada mais comprometido que um curso que discute as ciências nas suas formas. E nós temos esse compromisso, vamos dizer assim, ético com a ciência e com o desenvolvimento de uma sociedade, de um Brasil muito mais justo, né? Uma universidade mais próxima, onde, onde os processos de construção de uma nova ordem social possam emergir também. Titolina, pode iniciar a exposição, tá bom? Eu fico aqui, vou continuar a sala, mas desligar a câmera que só vou participar também, tá bom? Mas sem a presença na câmera, tá bom? Vou ficar aqui no controle. Boa aula, Titolina. Muito bem, Vanderlei. Obrigado pelas palavras introdutórias. Eu gostaria também de saudar os nossos alunos desse curso de extensão, e dizer que é importante fazer com que a ciência salte para fora dos muros, digamos assim, da universidade, né? E que a sociedade, de modo geral, tenha cada vez mais, não só conhecimento científico, né? Mas, ao mesmo tempo, capacidade de fazer uso desse conhecimento. O professor Vanderlei afirmou há pouco que, nos últimos anos, a ciência tem sofrido um ataque, né? Os negacionistas de plantão estão sempre à disposição para recusar a ciência, porque a ciência tem um papel crítico na sociedade, que é o de derrotar ou de superar os preconceitos. Muito bem. Eu também gostaria, inicialmente, de reservar um pequeno tempo, né? Alguns instantes ou minutos para, quem sabe, ouvir algumas questões de vocês, algumas perguntas sobre o que já foi, poderia, tratado. Algum de vocês gostaria de colocar uma pergunta, uma questão? Então, seria o momento para, quem sabe, elucidarmos alguma dúvida ou então para termos uma observação, algum comentário. Não? Então, vamos, como posso dizer, avançar, dar o passo seguinte. Eu gostaria, nessa tarde, de
seguir na direção que a gente se propôs lá no primeiro dia, quer dizer, na última semana, no último sábado. Talvez a gente não consiga levar a cabo, a bom termo, né, tudo o que a gente se propôs. Mas como se diz no ditado popular, é preferível pecar pelo excesso do que pela falta, né? Em todo caso, eu gostaria primeiramente de fazer uma breve retomada, ou rápida retomada do que nós tínhamos ou vínhamos discutindo no último sábado. Percebo, por exemplo, que nós estamos discutindo o conceito de ciência. O que é que se entende por ciência, né? Vimos que a ciência é um conhecimento que levanta a pretensão de ser verdadeiro. Mas também percebemos, ou melhor, também havíamos dito que existem outras formas de conhecimento e não apenas o conhecimento científico. O conhecimento científico, sem dúvida, ele joga um papel importante no mundo contemporâneo. Inclusive, o próprio sistema capitalista tem feito a cooptação ideológica da ciência. A ciência, sob muitos sentidos, ela trabalha, né, a serviço do capital ou do capitalismo, para oferir ainda maiores lucros, né? Isso quer dizer que a própria ciência está carregada de interesses ideológicos. Mas também eu havia dito que existe uma linha demarcatória entre aquilo que nós podemos considerar ciência e não ciência. É claro que existe também uma outra preocupação, que talvez seja de todos nós, que é de saber o que é a pseudo, ou que são as pseudociências, né? Que é diferente das não ciências. Primeiramente, preciso dizer que a ciência é um conhecimento verificável. Nós vimos, então, que existem, no mínimo, né? No mínimo, existem muito mais, né? Mas as mais preponderantes teorias epistemológicas, que, de alguma maneira, são sempre, eu diria, referenciadas, ou então tomadas como referencial filosófico para sustentar uma posição ou outra, são as duas posições que que nós acabamos de dizer na última aula. A posição verificacionista, que requer um teste empírico, quer dizer, uma verificação empírica para, de fato, corroborar uma verdade científica. Não há conhecimento científico sem a demonstração de uma hipótese, ou melhor, sem a comprovação de uma hipótese. No caso das ciências empíricas e experimentais, essas ciências precisam ou provar empiricamente ou experimentalmente as suas hipóteses. Uma hipótese é sempre uma explicação provisória, ou seja, uma conjectura, uma explicação provisória que é construída, elaborada pelo pesquisador, pelo cientista, mas que pode se tornar, digamos assim, uma teoria, ou seja, uma hipótese pode se transformar numa teoria científica se ela for comprovada. Vimos também que o falsificacionismo, quer dizer, o critério falsificacionista de Popper coloca em questão ou levanta, eu diria, muitas dificuldades epistemológicas para esse critério demarcador, que é o critério verificacionista, eu diria, sobretudo, neopositivista, né? Ou seja, tomado como princípio epistemológico pelos neopositivistas, pelos empiristas lógicos. E a grande questão levantada por Popper é de que os testes empíricos jamais poderão provar em absoluto, ou seja, definitivamente, uma teoria, ou melhor dizendo, uma hipótese para que ela possa se transformar em teoria científica. De modo que, segundo esse autor, esse filósofo da ciência, todo conhecimento científico é sempre provável ou hipotético ou conjectural. Nós nunca teremos verdades absolutas, certezas absolutas. Algo é verdadeiro na ciência, segundo Popper, né, enquanto não for refutado.
De modo que uma teoria só é científica ou só levanta essa pretensão, é uma candidata a uma teoria científica se ela pode ser refutada, se ela é refutável. Se ela não for refutável, ela é dogmática. E em sendo dogmática, ela não pertence ao campo epistêmico das ciências. Por exemplo, a hipótese, ou melhor dizendo, a questão, Deus existe? Não é passível de refutação. É passível de refutação. Quer dizer, é uma questão que transcende as ciências. Cai em outro campo, quer dizer, está situado num outro campo epistêmico, né, o campo da religião, por exemplo. Muito bem. Mas nós temos também, como havia dito há pouco, né, as assim chamadas pseudociências. As pseudociências não podem ser confundidas com as não ciências. Por exemplo, as artes são não ciências no sentido empírico e experimental do termo. Porque o conceito de ciência, como eu disse na última aula, ele tem uma origem latina e remonta à Idade Média. Na Idade Média, e mesmo no sentido grego de episteme, por ciência entendia-se, né, o conhecimento teórico, sobretudo o conhecimento filosófico, quando então não havia ainda uma separação entre filosofia e ciência. O conceito moderno de ciência é o conceito predominante em nossa época, quer dizer, o conceito com o qual nós estamos agora lidando, ou fazendo aqui uso filosófico, é o conceito moderno de ciência experimental e de ciência empírica. Enquanto ciência empírica, né, nós devemos entender que todo conhecimento só é aceitável se ele puder, então, como disse antes, ser verificado. Mas as pseudociências não são as não ciências, como, por exemplo, então, as artes, né, que são não ciências, no sentido empírico ou experimental. A filosofia, a religião é uma não ciência, né? A mitologia e mesmo o pensamento do senso comum. São não ciências, mas não são pseudociências. Pseudociências são aquelas, né, supostas ciências, né? Ou seja, aquelas candidatas à ciência ou que levantam essa pretensão sem, eu diria, a capacidade de demonstrar a sua cientificidade, como, por exemplo, a astrologia, a ufologia, né? Recentemente, eu me lembro de ter dito isso também na última aula. Recentemente, houve até uma discussão acerca da psicanálise, se ela é uma pseudociência, se ela é uma não ciência ou se ela é de fato uma ciência. Mas essa é uma discussão paralela à nossa grande questão aqui, que é a de entender a natureza do método científico. Muito bem? Também havia dito que existe uma espécie de semelhança de família, um ar de família entre os diferentes tipos de conhecimentos, que nós também podemos chamar de saberes. É claro que a palavra saber e conhecimento não são sinônimos, não são sinônimas, né, perfeitas. Não há, em português, sinônimos perfeitos. Nós dizemos que a filosofia é um saber, que a ciência é também um saber, que a religião é um saber, que as artes são saberes, né? Que o senso comum também é um saber, porque há um núcleo de bom senso no senso comum. E mesmo a mitologia também é uma forma de saber. Então, existem saberes. Em que sentido nós podemos, então, dizer que todos esses saberes compartilham algo, ou seja, têm algo em comum? Porque são práticas. O saber é sempre algo prático, ou que implica uma habilidade prática. Por exemplo, eu posso dizer que eu sei andar de bicicleta, ou que eu sei nadar, ou que eu sei cozinhar. Eu, entretanto, não poderia dizer que eu conheço, né, a bicicleta como eu sei andar de bicicleta.
eu posso conhecer a bicicleta no sentido teórico ou mesmo técnico do termo, na medida que eu sei quais são as suas partes componentes, eu sei qual é a sua lógica ou a sua mecânica de funcionamento, mas é diferente de dizer eu sei andar de bicicleta. O mesmo quando alguém diz eu sei nadar. Eu posso conhecer, saber o que é, conhecer teoricamente, intelectualmente, né, conceitualmente, o que é a natação. Mas isso não me dá ainda condições de nadar. O saber nadar é uma habilidade prática, né? Então, todos os tipos de conhecimentos também são saberes, na medida em que existe, então, uma dimensão prática, ou melhor dizendo, existem habilidades práticas que são requeridas para o uso desses saberes. Há uma prática filosófica, há uma prática científica, há uma prática do senso comum, que é uma prática social, cultural, há uma prática do pensamento mítico, né, que também é social, cultural, e também eu diria, misturada ou então mesclada com o próprio pensamento, muitas vezes religioso. Ok? Mas o nosso propósito hoje é avançar na direção do ponto 2. Mas eu gostaria, antes de avançar nessa direção, eu gostaria de, em síntese, dizer então quais são, enfim, os critérios que podem, de alguma maneira, caracterizar melhor, identificar melhor o próprio saber ou o próprio conhecimento científico. Quais são os valores epistêmicos, quais são os critérios de rigor que a ciência ou o conhecimento científico se utiliza para se identificar e, ao mesmo tempo, para se diferenciar dos outros tipos de conhecimentos. Veja, por exemplo, o critério da racionalidade. A ciência é uma atividade racional, ou seja, é preciso conceituar, é preciso elaborar, né, teorias, leis, é preciso formular perguntas, questões. A pesquisa científica surge de um problema, e esse problema é formulado conceitualmente, quer dizer, racionalmente. Então, a ciência é uma atividade da nossa própria inteligência. A ciência é o conhecimento metódico, quer dizer que ela tem um modo específico de operar. A ciência, ao mesmo tempo que ela é uma atividade, uma instituição social, ela também é, digamos, marcada, ou melhor dizendo, definida, caracterizada por ser metódica. Metódica é dizer rigorosa, é uma atividade rigorosa. Ou seja, é preciso testar, é preciso provar, comprovar, verificar, experimentar as hipóteses, a fim de tornar credível, isto é, confiável, né, uma suposta verdade científica. Não há conhecimento científico sem o estabelecimento de verdades científicas. O critério da objetividade ou da generalidade. Veja você que o conhecimento é sempre uma relação entre um sujeito que conhece, um sujeito epistêmico ou cognoscente, e um objeto que é conhecido. Dizer que a ciência é objetiva não é o mesmo, a meu ver, não é o mesmo que dizer que a ciência é neutra. A ciência não é neutra. Ela é uma atividade e uma instituição social. O cientista é um homem como qualquer outro. Ele está imerso numa cultura, ele está situado no tempo e no espaço, isto é, numa sociedade. Ele compartilha valores, crenças. Ele tem certamente preferências. Então existem elementos subjetivos. Elementos subjetivos, eu quero dizer, opiniões, preferências, gostos, crenças, que, de alguma maneira, podem interferir no trabalho científico. Isso, sem dúvida,
caracteriza o viés pessoal de um pesquisador. Mas as conclusões a que pode chegar um cientista não podem ser subjetivas. O contrário de objetividade é subjetividade. Não que o cientista não tenha, enquanto sujeito do conhecimento, né, importância, muito pelo contrário. Mas aquilo que o cientista estabelece como verdade deve ser passível de compreensão e, ao mesmo tempo, de verificação por outros sujeitos racionais, quer dizer, por outros cientistas. A objetividade é aquilo que pertence ao objeto de pesquisa. Como disse, o viés pessoal pode interferir. Tome o seguinte exemplo, né? Imagina que eu fosse um judeu, estivesse agora querendo explicar a guerra, né, do ponto de vista histórico, né, a guerra que está ocorrendo entre Israel e o Hamas. Se eu sou israelense, né, natural, portanto, desse país, eu poderia, sem dúvida, é, permitir que minhas crenças, minhas convicções, minhas preferências, né, meus interesses pudessem, de alguma maneira, interferir no meu trabalho de análise histórica ou de explicação deste fenômeno histórico, que é a guerra que está ocorrendo por hora lá no Oriente Médio. Porém, se eu, enquanto pesquisador, permitir que isso aconteça, minhas conclusões não serão válidas, não serão validadas, não serão aceitáveis na comunidade científica. O que eu tenho que dizer é algo, ou melhor, o que eu tenho que fazer é algo que outros pesquisadores também possam, de alguma maneira, fazer. De modo que a atividade científica é sempre uma atividade também crítica, de autocrítica. O cientista precisa entender que não existe observação pura, que a nossa mente está sempre, eu diria, povoada por preconceitos, por interesses pessoais, mas o cientista ele precisa fazer o exercício da autocrítica a fim de tornar cada vez mais próxima da verdade as suas enunciações, né, os seus enunciados científicos. A isso nós denominamos, né, de objetividade. Então, o conhecimento científico precisa ter um grau de objetividade. Do contrário, nós vamos cair no subjetivismo, né? E daí ou melhor, para o relativismo é um passo muito curto. O relativismo é justamente a negação da ciência, né? O critério de verificabilidade, como nós já fizemos notar na última aula, isto é, no último sábado, é o expediente pelo qual o cientista pode, de alguma maneira, né, segundo ao menos uma concepção científica chamada de neopositivismo, estabelecer verdades científicas. A refutabilidade é justamente a crítica ou então a refutação do critério de verificabilidade. Veja você que os filósofos, eles estabelecem combates teóricos entre si mesmos, né? Eles são, por natureza, eu diria, adversários. Quando os filósofos estão reunidos num encontro, num evento, seja um simpósio, um colóquio, um congresso de filosofia, isso não quer dizer, porque eles estão reunidos, estão juntos, que eles estão unidos. Na filosofia, tudo é passível de controvérsia, tudo, inclusive o próprio conceito de filosofia. O que nós estamos fazendo aqui agora é justamente uma abordagem que tem essa pretensão de ser filosófica. Filosofia examina também
as credenciais do conhecimento científico. Existe, então, a filosofia da ciência, como fiz notar na última aula, né? Ou então a epistemologia, né? Embora, historicamente, a epistemologia seja uma área mais ampla que o estudo da ciência ou do conhecimento científico. A epistemologia também abarca, ou abarcaria, a teoria do conhecimento de um modo geral, ou melhor dizendo, todas as outras formas de conhecimento. A filosofia quer saber o que é o conhecimento, como é possível conhecer, quais são as fontes do conhecimento, quais são os limites do conhecimento, ou melhor dizendo, como é possível validar, né, validar o conhecimento científico e até onde nós podemos avançar, né, até onde a ciência pode progredir. Um outro critério de rigor, um outro valor epistêmico, né, que orienta ou deve orientar a atividade científica é a capacidade ou poder preditivo. Uma teoria científica é tanto melhor que uma outra se ela for capaz de prever mais eventos, se ela for capaz de explicar mais eventos. Então, o poder explicativo e o poder preditivo, né? Então, veja, o critério da explicabilidade e da previsibilidade estão mutuamente relacionados. É o que torna uma teoria científica melhor do que outra. Então, a ciência avança substituindo uma teoria por outra. É claro que o critério de previsibilidade, ele é problemático, controverso no campo das ciências humanas. Por quê? Nós veremos daqui a pouco. Porque no caso das ciências humanas, nós não temos, né, ao menos não é algo consensual, é algo, eu diria, controverso. Não temos leis, né, determinísticas, né, como existem, por exemplo, no campo das ciências naturais, ou no domínio da natureza. A natureza age por necessidade, os homens agem por necessidade, mas não por necessidade mecânica, como age, por exemplo, a natureza. As forças da natureza são forças mecânicas, então há um determinismo mecanicista. Existem leis causais, leis, portanto, físicas ou naturais, que determinam a ocorrência de eventos futuros, de modo que nós podemos prever, e com um grau, muitas vezes, muito grande de exatidão, né, eventos futuros. Por exemplo, a previsão meteorológica é um exemplo disso. Mas nós podemos calcular, por exemplo, né, a curva de um míssil. Podemos calcular exatamente o lugar onde desejamos, né? Infelizmente, nós podemos fazer isso, ou felizmente, né? É tudo uma questão de ponto de vista, né? Porque quando um país é agredido, ele também tem o direito de se defender. Não estou dizendo aqui que seja o caso lá de Israel. Talvez seja bem o contrário, ou justamente o contrário. Eu estou dizendo que é possível, através da física, da ciência, né, calcular um grau muito grande de precisão, o local, o lugar exato onde nós queremos lançar um míssil para destruir um alvo inimigo. Entre o momento, o instante inicial de disparo e o momento da explosão do míssil, existe uma distância temporal. Ou seja, o tempo presente e o tempo futuro não coincidem, né? Então, é possível prever eventos naturais com um grau muito grande de previsão, de precisão. Agora, é claro que existem fatores intervenientes, né, variáveis, que acabam muitas vezes por, eu diria, frustrar as nossas previsões. Veja o caso até das previsões do tempo. Muitas vezes, algumas variáveis não são bem conhecidas ou não são tomadas em consideração e acabam depois por se sobrepor
as previsões, frustrando, né, meteorologistas, né, aqueles que, de fato, fazem esse trabalho de prever eventos climáticos, né? Um outro critério é o critério da sistematicidade, quer dizer que o conhecimento científico, né, é um conhecimento organizado logicamente, ele precisa ter uma coerência interna, né? A ciência é um corpo teórico, um corpo de conhecimento, que tem uma lógica interna que permite percebermos uma certa unicidade em todas as suas partes. É isso que se entende, via de regra, por ciência. Muito bem? Alguma pergunta, meus alunos? Hoje ninguém resolveu mostrar o rosto. Fique à vontade, se quiser deixar a câmera aberta, se quiser participar dessa forma, eu não me oponho, muito pelo contrário. Eu posso estar iludido, né? Posso imaginar que atrás dos ícones aqui existe uma pessoa, ou então pode ocorrer o contrário. Muito bem, nenhuma pergunta, nenhuma questão? Eu lembro que na última aula uma aluna perguntou, não recordo o nome agora, a nossa aluna desse curso de extensão, Foi Gabriela. foi a Gabriela, havia Isso. feito uma pergunta se existe algo em comum entre os diferentes tipos de conhecimento, ou diferentes tipos de saberes. Retomando, então, brevemente a resposta àquela pergunta, embora talvez eu tivesse já respondido, claro que existe, né? Via de regra, a gente acaba sempre por dizer que os diferentes tipos de conhecimento buscam a verdade. A verdade é acerca do mundo, do mundo natural e do mundo humano. Então, a ciência, né, ou melhor dizendo, os tipos diferentes de conhecimento, vamos tomar aqui o conceito não antigo de ciência, mas o conceito moderno, para a gente não se equivocar. A ciência é um tipo de conhecimento, mas ela não esgota o conhecimento humano. E a própria religião é um tipo de conhecimento, as artes, né? Mesmo o senso comum, a mitologia e a própria filosofia. E é bom que a filosofia não seja uma ciência do tipo experimental, que a filosofia seja a filosofia, né? Que ela não queira imitar a ciência. A filosofia tem uma antecedência histórica e uma antecedência, eu diria até teórica. Ao contrário, a filosofia está à base das ciências. Ela é a grande matriarca de cujo seio nasceram todas as outras ciências. Mas há, sem dúvida, um elemento comum, que é a busca da verdade. Mas você poderia dizer, puxa, mas no caso das artes, as artes também buscam a verdade. No caso das artes, existe uma exceção. As artes, elas estão assentadas sobre uma verdade. Veja o caso da pintura. Para que a pintura seja possível, é preciso que haja um conhecimento químico. Como é que eu vou misturar as tintas, né? É preciso que haja algum conhecimento prévio, que não seja do tipo artístico, né? Se vou cozinhar, né? Veja que o caso específico da culinária é tratado como uma arte, né? Mas eu preciso ter algum conhecimento, se não intuitivo, um conhecimento científico da química dos alimentos, né? E assim por diante, o caso da música. Então, no caso das artes, há um pressuposto de verdade que torna as artes possíveis. E, ao mesmo tempo, as artes questionam também determinadas verdades. Elas são, sem dúvida, também um expediente crítico. As artes também levantam essa pretensão de ser uma crítica social. Veja o caso de uma música, né? Veja o caso de um teatro, né? Nós temos, por exemplo, na Grécia Antiga, né? As comédias, as tragédias, que cumpriam justamente esse papel. Mas não só na Grécia Antiga, né? Veja o caso de Shakespeare. Mesmo no Brasil, um grande teatrólogo, Nelson Rodrigues, né? O autor
da lapidar frase, né? Do complexo de vira-lata, né? Ok? Seja como for, então, todas as ciências, não, todos os conhecimentos, não que nós não pudéssemos usar o termo ciência também para as outras formas de conhecimento, mas aí nós teríamos que ser um pouco mais precisos. Nós podemos usar a palavra ciência no sentido antigo, latino, antigo medieval, latino, enquanto conhecimento teórico e prático, ou no sentido, então, moderno, enquanto conhecimento teórico e empírico experimental. Muito bem. Em não havendo perguntas, bom, podemos, então, agora prosseguir. Tem, meus alunos, alguém poderia nos dar aí um feedback? Existe vida atrás dessas telas? Vida humana? Podemos prosseguir? Segundo ponto são os pressupostos filosóficos e antecedentes históricos da ciência. Eu vou passar aqui muito rapidamente, embora não devesse fazer isso, mas dada a exiguidade, o limite de tempo que nós temos, né? Na verdade, eu acabei solicitando este ano um tempo maior junto ao coordenador do curso, mas eu confesso que para tratar de forma responsável, ou de forma um pouco mais responsável, essa temática, eu teria que fazer uso de muitas outras aulas, né? Mas não é o caso aqui de darmos uma abordagem, ou de fazermos uma abordagem exaustiva, completa da questão, mas de trazermos alguns elementos para a nossa reflexão e que possam suscitar, digamos assim, estudos posteriores, né? Então, o que ocorre, meus alunos, é que a ciência não surgiu do nada, a ciência como nós a concebemos, né? A ciência empírica e experimental, quer dizer, o conceito ou a concepção moderna de filosofia, ou melhor dizendo, a ciência moderna não surgiu do nada, né? Ela não brotou espontaneamente, né, do solo da história. E existiram condições que tornaram a ciência possível, né? Foram muitas as condições. A ciência moderna deita suas raízes lá na antiguidade clássica, né? Ela tem uma dependência teórica com a filosofia grega e mesmo com o pensamento medieval. Bem, na Idade Antiga nós temos, como já destaquei aqui várias vezes, o conceito de episteme. Por episteme, os gregos entendiam conhecimento do tipo teórico, né? Veja vocês que na Grécia Antiga havia, não que hoje não exista, pelo contrário, existe também uma separação entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal. O trabalho intelectual era feito pelos homens livres, supostamente livres, também conhecidos como cidadãos da polis. Eram os polités, quer dizer, os cidadãos da polis, os homens livres. E por homens livres nós devemos entender o homem adulto, né, excluindo as mulheres, excluindo os estrangeiros e os escravos. A atividade teórica, a atividade intelectual era própria dos homens livres. Então, a filosofia era própria dos homens livres, né? Isto é, o trabalho intelectual. O trabalho braçal, o trabalho de produção das condições materiais da nossa existência, o trabalho manual, era, digamos assim, reservado aos escravos, né? Aos escravos. A episteme gozava de privilégio, digamos, sobre as outras formas de conhecimento. Por exemplo, a poiesis, que é a arte ou a técnica, né? Tecné, né? O trabalho do artista ou do artesão, a poiesis ou poiesis, diz respeito à atividade de fabricação e de produção, que eram atividades de segunda ordem. Para os gregos, a atividade mais nobre é a atividade do espírito, então o pensamento, sobretudo, filosófico.
A filosofia seria, digamos, o corolário, né, o suprassumo, né, a culminação, desta atividade teórica e intelectual, né? Bem, não que este preconceito, não que esta separação tenha desaparecido, muito pelo contrário, ela tem sobrevivido historicamente, né? A divisão técnica do trabalho, ela retomou e recolocou sob outros parâmetros esse velho problema que já existia na Grécia Antiga e outras sociedades, né, complexas, ok? Na Idade Média, nós temos, sobretudo, uma grande contribuição que é, do ponto de vista da filosofia ou do pensamento, que é a lógica dialética, a lógica do debate. E veja você que, por exemplo, que na escolástica existiam disputas, né, controvérsias entre professores e alunos, né, ou entre alunos, né. O método escolástico é o método da lexio, da leitura de um texto clássico, sobretudo de Aristóteles, né, da lexio, né, da disputatio, da disputa intelectual pelo melhor argumento, e da commentatio, quer dizer, do comentário depois, né, sopesando, quer dizer, analisando, avaliando a validade dos argumentos. Então, a filosofia medieval, ela avançou do ponto de vista da lógica, do refinamento lógico dos nossos argumentos. Então, essa é uma grande contribuição. A Idade Moderna, né, a Idade Moderna nos brinda com algo novo, né? É a Idade Moderna que dá propriamente origem à ciência enquanto conhecimento, eu diria, não só teórico, mas também empírico e experimental. Surge, por exemplo, a física. Surgem a física, a química, a biologia, as três grandes ciências naturais. A física será tida, então, como a rainha da ciência. A filosofia é a mãe, a matriarca, mas a física é a rainha, né? De todas as ciências. É assim que os grandes cientistas modernos, como por exemplo, Galileu, mesmo Newton, né? Dentre tantos outros, né, vão se referir à física. Agora, o termo cientista, ele não nasce. Quando nasce, não nasce, quer dizer, na mesma época, quando nasce a física. A física surge ou nasce no contexto do século XVII. Mas a palavra cientista, ela é posterior. Ela surge no início do século XIX, 1833, mais precisamente. Quer dizer, no início do século XIX, a palavra cientista. Até então, a expressão filósofo da natureza ou filosofia da natureza abarcava os estudos, as pesquisas sobre o mundo natural. Então, Galileu e mesmo Newton, dentre tantos outros, né, eram conhecidos como filósofos da natureza. Não havia, portanto, ainda uma separação entre filosofia e ciência, né? O filósofo era, ao mesmo tempo, um cientista, mas a palavra cientista, como eu disse, surge posteriormente. Na contemporaneidade, nós teríamos, na verdade, mas eu não vou me deter nisso, a transformação da filosofia em análise lógica da linguagem científica. Com o Círculo de Viena, quer dizer, com essa escola de pensamento, a filosofia foi pouco a pouco perdendo, digamos, o seu estatuto e seu campo de investigação. E se tornou, digamos assim, uma serviçal da ciência. Se na Idade Média existia aquela expressão que caracterizava a condição da serviçal da filosofia em relação à teologia, o professor Vanderlei conhece muito bem essa frase, filosofia antila teologia, ou seja, a filosofia é escrava, é serva da teologia, ela está a serviço, né, da teologia. Hoje nós poderíamos dizer
De outra maneira, filosofia anti-la ciência. Ou seja, a filosofia se tornou escrava ou das ciências, né? Ela foi, pouco a pouco, perdendo terreno, né? Ou seja, as ciências foram se desmembrando, né? Se separando progressivamente da filosofia, de modo que a filosofia hoje se encontra, do ponto de vista institucional, não do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista das instituições de pesquisa e de ensino, veja o caso das universidades. Do ponto de vista institucional, a filosofia está apartada, separada das ciências e vice-versa. Mas não, quer dizer, não porém do ponto de vista epistêmico, porque todos os saberes, todos os conhecimentos constituem uma unidade. Já dizia Descartes lá na primeira, na segunda e terceira regras da obra Regras do Pensamento, né? Ou as Regulae. Ele diz com certa veemência que o conhecimento constitui uma unidade, uma totalidade, porque todos os saberes lançam mão da racionalidade. Então, é a racionalidade, né, a lógica racional, que, de alguma maneira, unifica, né, todos os conhecimentos. Todos os conhecimentos precisam ter uma base racional, um fundamento racional que, para ele, era um fundamento metafísico. Rapidamente, né, embora eu devesse fazer com mais cuidado, né, isto é, de forma um pouco mais demorada ou detida, mas vale aqui esta representação, né? Nós temos na Idade Antiga a presença do mito, né, o surgimento da filosofia e a separação da matemática em relação à filosofia. Nós temos, então, a primeira ruptura, né? A filosofia, quando surge, ela estabelece uma ruptura com relação à mitologia. Eu vou fazer um parênteses aqui para lembrar que nós precisamos fazer algumas interrupções hoje à tarde. Na última semana, no último sábado, eu acabei, por um equívoco, eu peço até desculpas a vocês e ao professor Vanderlei, eu acabei me equivocando aí no controle do horário. Por isso que hoje eu deixo ao encargo de vocês. O professor Vanderlei, se estiver nos acompanhando, ele pode me alertar sobre a proximidade do término da nossa exposição. Mas eu gostaria, de hora em Tranquilo, hora, vou achar que eu aviso sim. opa, então também, de hora em hora, a gente poderia fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, mais ou menos, né? Agora, então, são 14h49, às 15 horas, quer dizer, daqui 11 minutos, mais ou menos, vamos fazer uma pequena interrupção. Pequena porque hoje a gente precisa avançar, eu diria a vocês, até 6 horas, se for o caso, viu? Ok? Porque eu gostaria de fazer alguns avanços em relação às nossas discussões. É claro, como já disse, já me antecipo, não vamos conseguir, talvez, chegar a bom termo, quer dizer, não vou conseguir apresentar todo esse material que eu preparei, mas depois poderá ficar disponibilizado, ok? Então, nós temos este fato a ser considerado, né? A filosofia estabelece uma ruptura em relação ao mito. O mito se sustenta sobre explicações fantasmagóricas, né? O mito, na verdade, é uma ficção, né? Embora ele produza significados verdadeiros, né? Mas a explicação mitológica é uma explicação imaginária, não é uma explicação lógica. Os mitos são contraditórios, né? Por isso que a filosofia surge como uma contestação, uma refutação dos mitos, não que haja também uma ruptura total entre filosofia e os mitos. Existem sempre alguns fios de ligação, quer dizer, alguma relação entre os mitos e a própria filosofia. Veja, por exemplo, que na filosofia de Platão sobrevivem alguns mitos, né? Veja, por exemplo, o mito da caverna, muito conhecido, o mito, ou melhor dizendo, a alegoria da caverna, dentre outros, né? A matemática vai se separar da filosofia e essa é a primeira separação que nós podemos constatar, né? E resulta aqui necessário dizer que os gregos, ao menos no mundo ocidental europeu, né, porque nós poderíamos questionar, né,
se a filosofia tem uma única origem ou se ela tem múltiplas pátrias, né? Ou múltiplos solos de origem. Eu tendo a dizer que existem múltiplas origens da filosofia, embora devemos aos gregos, e precisamos reconhecer isso, a invenção da palavra filosofia, do seu significado enquanto ocupação intelectual. Os gregos inventaram a palavra, mas não apenas a palavra, inventaram o ofício de filósofo, não a profissão de filósofo, porque não existia ainda, digamos assim, algo como nós concebemos ser uma profissão, que é uma atividade técnica especializada que visa, digamos, uma remuneração. Toda profissão é um saber, uma atividade, um conhecimento que implica um conhecimento especializado e uma remuneração. Filosofia não é uma profissão e nem pode ser uma profissão, nesse sentido. Filosofia aliás, o pensamento filosófico visa a totalidade da realidade e não um fragmento da realidade, né? E vamos então dar alguns passos adiante, fazer alguns avanços. A filosofia da Idade Média, como eu anunciei antes, ela encontra-se subordinada, digamos, aos ditames e ao mesmo tempo aos interesses da teologia cristã ou da religião cristã. Era necessário a elaboração teórica da doutrina cristã para a expansão da fé cristã. Os cristãos, quer dizer, os pensadores cristãos, tome, por exemplo, o caso dos pensadores da patrística. O maior deles, sem dúvida, é Santo Agostinho. Eles intuíram que para poder, ou melhor, para expandir com mais facilidade a fé cristã e converter os pagãos, quer dizer, os não cristãos, era necessário buscar no campo do inimigo as armas do inimigo. Isto é, buscar entre os pagãos, entre os não cristãos, né, aquelas armas teóricas, né, que os medievais chamaram de filosofia. Ou seja, foram buscar lá no pensamento grego, lá na filosofia grega, essas armas de combate e de defesa. A filosofia ajuda a argumentar e a contra-argumentar, quer dizer, a refutar ideias ou falsos argumentos. Ou melhor dizendo, os pensadores medievais, que são ao mesmo tempo filósofos, sob algum ponto de vista, ou sob um ponto de vista, e teólogos sob um outro ponto de vista, eles fizeram uso da filosofia para fundamentar a doutrina cristã, com interesses expansionistas, né? Sobretudo depois que o cristianismo se tornou religião oficial, né, no Império Romano. De uma religião de perseguidos, ela se torna uma religião oficial. E claro que o Império Romano fará uso político, quer dizer, os imperadores farão uso político, né? Hoje nós diríamos, né? Porque seria um anacronismo dizer isso, mas hoje nós diríamos um uso ideológico, né? Da fé religiosa. Ou seja, os imperadores instrumentalizaram o cristianismo enquanto religião, a moral cristã, para cimentar as relações sociais e dar um ar de unidade ao império. Então, a religião foi também instrumentalizada. Embora essa questão seja controversa, mas do ponto de vista histórico, ao menos, isso parece ser aceitável, né? Bom, vou pular, quer dizer, vamos andar para frente, aí nós poderíamos muito bem tentar vislumbrar ou entender como era a estrutura da sociedade medieval, né? Nós bem sabemos que, só um instantinho, que a sociedade medieval também é uma sociedade, se não classista, estamental, né? Ou seja, dividida em classes, né? Em que a mobilidade social era praticamente nula, né? Diferente do que ocorre, por exemplo, no capitalismo. Mas com isso não estou querendo aqui justificar e nem muito menos longe de mim
de querer defender o capitalismo, né? Estou dizendo que existe uma pequena possibilidade de mobilidade social, isto é, de se mover de uma classe para outra no interior do capitalismo. Não havia isso na sociedade escravagista e nem na sociedade estamental, quer dizer, na sociedade feudal. Quem nascia escravo na antiguidade provavelmente iria morrer escravo, né? Muito provavelmente. Assim também, quem nascia servo, quem assim nascesse, estava, digamos, determinado a ser por toda a vida servo, né? Poderia talvez existir algumas exceções, né? Sem dúvida, né? Toda regra tem lá, digamos, as suas exceções, né? Mas eu queria evidenciar aqui o fato de que a educação romana se caracteriza, sobretudo, pela retórica, né? Veja que na Grécia Antiga a filosofia tinha, ao menos, algum prestígio social. Evidentemente que a sociedade grega não fazia filosofia, não praticava filosofia. A filosofia era uma atividade de poucos, né? Era a atividade de uma elite intelectual. A escravidão era uma condição, né, para o exercício da atividade filosófica, mas não era a causa, né? Não confunda condição histórica como se fosse uma causa, né, da, da atividade filosófica ou do aparecimento, do surgimento da filosofia. Nós podemos muito bem dizer que a filosofia ela tem existido desde o momento em que o homem apareceu sobre a face da Terra. O próprio Gramsci vai dizer, né, todos nós somos filósofos, né? Então, a filosofia já existia aqui, né, entre os povos ameríndios. É claro que não com essa elaboração teórica, né, que nós conhecemos, por exemplo, entre os gregos. Entre os povos africanos, asiáticos, sem dúvida, existiam elementos, questões, conceitos filosóficos. Claro, misturados, né, mesclados com pensamento mítico e com pensamento religioso. No Ocidente, nós temos esta novidade. A filosofia vai se apartar da mitologia e do pensamento religioso, isto é, da religião politeísta grega, né? E mesmo depois, né, no contexto do Império Romano. A filosofia se separa destas práticas, né, sociais. A filosofia não é o mesmo que mitologia, né? A filosofia é uma atividade racional, lógica. Aristóteles fundou a lógica dedutiva, a lógica analítica, que não suporta a contradição. Embora Platão tivesse fundado a lógica dialética, Aristóteles vai em oposição a Platão, né, o discípulo em oposição ao mestre, vai dizer que a dialética pode, no máximo, estabelecer verdades provisórias ou, então, aproximadas, né, mas nunca verdades definitivas. Okay? E ao que parece, essas duas lógicas, a lógica analítica e a lógica dialética, né, elas continuam repercutindo, né, ou fazendo escola no interior da ciência e também da atividade filosófica contemporânea, né? Muito bem, já dissemos que no contexto da Idade Média a filosofia só podia interrogar, só podia investigar, só podia se exercitar se fosse colocando o problema de Deus em questão. Se fosse para elucidar, esclarecer, explicitar os chamados dogmas da fé cristã, as verdades da fé cristã. Se fosse para explicar, né, ou explicitar, melhor dizendo, né, as chamadas verdades da fé. Mas a filosofia não tinha autonomia frente à teologia ou frente à religião cristã. Ao contrário, encontrava-se completamente subordinada. É só na Idade Moderna que vai surgir esta possibilidade de uma separação entre filosofia e teologia.
Ok, vou passar rapidamente aqui, porque senão nós não vamos conseguir avançar até onde eu gostaria, né? Tudo isso poderia ser melhor depois trabalhado num outro momento. Então, me permitam passar aqui rapidamente, né? Nós temos que considerar, claro, que a filosofia e a teologia estavam imbricadas, entrelaçadas, a relação era de subordinação da filosofia à teologia na Idade Média, mas, ao mesmo tempo, nós temos que notar que, quando surge a ciência moderna, não é só a filosofia que vai estabelecer, digamos assim, o seu próprio campo epistêmico, ou campo de investigação. Não é só a filosofia que vai demarcar epistemicamente o seu território, declarando, então, autonomia diante da teologia, né? Ou seja, a filosofia vai reclamar para si o seu próprio território, distinguindo-se e separando-se da teologia, mas, ao mesmo tempo, a ciência que surge do seio da filosofia, isto é, esta filia, né, estabelecendo uma relação, então, de filiação entre ciência e filosofia, esta filia, isto é, as ciências que surgem da filosofia, também vai buscar uma separação com relação à própria filosofia. Nós teremos, então, uma ruptura entre filosofia e teologia. A filosofia vai estabelecer seu campo próprio de estudo, isto é, seu objeto de investigação e seu método, os seus métodos, seus objetos e seus métodos. Porque a filosofia não tem um único objeto. Nada que é humano é estranho à filosofia. A filosofia, por natureza, é intrusa. Então, em tudo o que nós fazemos ou pensamos, a filosofia está presente. Desde a cozinha até a indústria, passando pela educação, pela ciência, pela técnica, pela religião, pela política, pela, pela cultura. A filosofia está implicitamente ou explicitamente presente em tudo que o homem faz e pensa. Então, engana-se aquele que imagina não necessitar da filosofia. Seria, na verdade, uma declaração de ignorância, né? Porque a filosofia, ela, de alguma maneira, ela orienta nossas, eu diria, atividades teóricas e práticas, né? A filosofia orienta o nosso pensamento. Existem sempre pressupostos filosóficos, conscientes ou inconscientes, que orientam as nossas ações, nossas decisões, nossas escolhas, mas também os nossos próprios pensamentos, né? Então, a filosofia é um patrimônio de todo ser humano. Em todos nós existe, digamos assim, é, um pensamento do tipo filosófico. A capacidade filosófica está instalada em nós. Não há como negarmos. Muito bem. Mas eu queria observar o seguinte. Vou saltar aqui rapidamente. Só um instante. Eu gostaria de enfatizar o fato de que o surgimento da filosofia, não, da ciência moderna, se dá com a fusão com a técnica. Então, ciência e técnica vão se dar as mãos, né? Vão se fundir, tornando, então, o conhecimento científico um conhecimento também do tipo operacional, ou do tipo instrumental. O próprio Descartes vai dizer lá na sexta parte do Discurso do Método, dessa obra que é conhecida por todos, imagino, ou ao menos todos já devem ter ouvido falar dessa obra, Discurso do Método. Ele vai dizer que é preciso não mais uma ciência puramente teórica, especulativa, mas a humanidade precisa de uma ciência prática, operativa, capaz de transformar as condições de existência do ser humano, a fim de prover o bem-estar da humanidade. Então, ele vai dizer que a
ciência deve estar a serviço da humanidade. É claro que o conceito de humanidade aqui é um conceito puramente abstrato, é uma ideia, mas ela está presente como ideia reguladora, então. Em Descartes, nós constatamos isso, que a ciência deveria estar a serviço da humanidade. Nós percebemos hoje que, de fato, concretamente, né, a ciência não está a serviço da humanidade. Ela está a serviço de interesses bélicos, né, industriais, econômicos, né, interesses outros, né, ideológicos, né, que não aqueles que os fundadores da ciência imaginavam ou preconizavam, né? Muito bem, nós temos aqui, então, uma ilustração da separação que ocorreu entre filosofia e teologia, né, e depois vai ocorrer, né, na Idade Moderna, de forma mais específica ou de forma um pouco mais abrupta, a separação entre filosofia e ciência. É claro que essa separação ela se deu progressivamente. Em Descartes, que é tido até por Hegel, né, por esse outro filósofo, como sendo o pai da filosofia moderna, não há uma separação ainda entre filosofia e ciência. Essa separação vai ocorrer de forma mais clara, de forma mais perceptível, de forma mais nítida, quando nós lermos, por exemplo, a obra de Kant. Em Kant, nós constatamos justamente isso, né? Uma separação da filosofia em relação à ciência. Kant vai dizer que as ciências conhecem, a filosofia apenas pensa. Então, há, para Kant, uma diferença entre pensamento e conhecimento. É claro que Hegel, por exemplo, vai questionar ou vai refutar Kant, né? Ao dizer que a filosofia, não só Hegel, né? Russell também vai fazer isso, ao dizer que a filosofia é um tipo específico de conhecimento, não é apenas um discurso racional, não é apenas um tipo de pensamento. A filosofia é um tipo de conhecimento teórico, sobretudo, né? Muito bem. Então, adentramos agora aquilo que nós mais aguardávamos, né? Que é a compreensão da natureza do método científico. Primeiramente, é preciso dizer, meus alunos, aliás, antes de avançarmos, eu havia dito que nós vamos fazer um pequeno intervalo. Alguém pode sempre sinalizar aí, hein? Ou solicitar, sinta-se à vontade. Vamos fazer um pequeno intervalo antes de dar esse passo adiante? Esse passo à frente? Vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos. Eu vou desligar a câmera, mas daqui 5 minutos eu estarei de volta. E se alguém quiser fazer uma pergunta, sinta-se à vontade. Aliás, gostaria muito de ver perguntas. Tranquilo, Claudinei. Então, aí no retorno o pessoal já reflete. Não precisa Já todo mundo retoma as perguntar ao perguntas. mesmo tempo, né? Porque Isso. senão vai gerar um atropelo, aí vai ser difícil. Nem todo mundo pode perguntar ao mesmo tempo, mas um de cada vez. Estou brincando. Todo mundo pode perguntar. Perguntar a pergunta que quiser, desde que seja, claro, dentro do nosso âmbito aqui, nosso âmbito de discussão.